e o que é o corpo de luz e como o utilizamos. Então, assim como o nosso corpo mental serve para expressar a mente que nós temos na mente, o corpo de luz serve como veículo da nossa energia espiritual ou da nossa energia mais elevada. Agora, o corpo de luz está em desenvolvimento em algumas pessoas, em alguns seres. E esse corpo de luz, ele vai sendo formado na proporção em que o relacionamento da mônada com a alma e com o consciente vai se estabelecendo. Então, quando o consciente estabelece um relacionamento com a alma começa então a trabalhar no nível dela. Agora, a alma não tem condições de se expressar em níveis mais altos. A alma precisa fazer um contato com a mônada e aí então começa a surgir o corpo de luz, que é um veículo que nós temos para um nível mais elevado, para o nível espiritual. O corpo de luz começa a se formar quando a alma e o eu consciente aspiram, estão se voltando para a mônada e procurando um contato com a mônada. Então, com esta solicitação da alma e do eu consciente, a mônada começa a emitir raios, fios de luz. E a alma e o eu consciente ficam tão gratos por esta resposta da mônada que é como se eles tecessem um corpo com esses fios de luz que a mônada emite. Então, repetindo, o eu consciente e a alma apelam, se dirigem para a mônada. A mônada, como resposta, emite fios de luz. E a gratidão da alma é tão grande que ela começa a tecer um corpo com aqueles fios que a mônada emite. E com isso surge o corpo de luz. E por esse corpo de luz, a mônada pode trabalhar no nível espiritual. Vocês sabem que a mônada está num plano muito mais profundo do que o espiritual. A mônada, então, precisa deste veículo, ela precisa deste corpo para se expressar. Então é muito importante que o eu consciente e que a alma participem desta construção, percebam o valor, a necessidade disto e que solicitem da mônada, que atraiam da mônada esse material luminoso. Então a mônada não vai construir um corpo de luz se não existe uma atração por parte da alma e por parte do eu consciente, como que um desejo, um pedido para que eles tenham um corpo para o serviço ser ampliado, o serviço do ser, o serviço como um todo. Agora, ele está perguntando também como fazer para termos acesso de forma consciente ao corpo de luz. Bem, nós chamamos de corpo de luz aquele corpo que se forma no nível espiritual. O nível espiritual está além do mental, além do intuitivo. Se forma no nível espiritual, é um corpo muito sutil e que nos serve para reconstruir o planeta. Tudo aquilo que no planeta necessita de reconstrução, tudo aquilo que no planeta necessita de revitalização, de reencontrar o seu caminho do ponto de vista da energia espiritual, então nós usamos este corpo para fazer esse serviço. Então este é um serviço prestado em nível espiritual, o da reconstrução do planeta. O corpo de luz serve para isso. E como este planeta deve ser reconstruído, depois de toda esta destruição que está em andamento, o planeta vai ter que ser reconstruído.
Então, por isso é que, nesta etapa da evolução da humanidade, o corpo de luz está sendo estimulado. E a construção do corpo de luz é algo muito atual para os seres, porque nós vamos precisar deste corpo de luz já feito, já formado, para colaborarmos na reconstrução do mundo, quando chegar este momento. Existe um livrinho de bolso chamado Sagrados Mistérios. Sagrados Mistérios é o que fala deste corpo de luz. Resume tudo com respeito deste corpo de luz. Este corpo de luz começa a ser formado e começa a surgir quando o eu consciente, a alma e a mônada iniciam um relacionamento entre eles. Então são níveis que têm que começar a se interligar para que o corpo de luz possa ser formado. A personalidade, o eu consciente, vai ficando consciente da alma, da energia da alma, vai seguindo a alma. Isto quer dizer que a alma já está num relacionamento bastante real, intenso, com a mônada. Então, quando este fio está formado, desde a mônada até o eu consciente, então o corpo de luz tem condições de ser desenvolvido. A formação do corpo de luz, pergunta a mesma pessoa. Então, depois que a alma começa a desenvolver o seu serviço, depois que a alma já está a serviço, isto é, a alma não precisa mais ser instruída para servir, ela já sabe, ela já assumiu o seu serviço, a alma já serve. Então, quando a alma assume o seu serviço, e quando o seu serviço já é consciente e estável, aí é que começa a mônada, o espírito, fluir sobre o corpo de luz e começar a servir com o corpo de luz no nível espiritual. Porque a alma serve aqui, no plano mental, no plano emocional, no plano etérico físico, e a mônada, através do corpo de luz, serve no nível espiritual. A alma só vai servir no nível espiritual quando ela for absorvida pela mônada. Enquanto isso, ela tem que servir aqui, nos 3 planos da matéria, no mental, no emocional e no etérico físico. E a mônada serve no nível espiritual através deste corpo de luz. E para isso, este corpo de luz tem que ser formado. Assim como o corpo da alma tem que ser fortalecido para ela poder entrar em contato com as energias que são transformadas, o corpo de luz também tem que ser fortalecido, também tem que ser preparado para conter os impulsos da mônada, porque são impulsos muito fortes, e para servir no plano espiritual. Muitos estão formando, fortalecendo o corpo causal para o serviço da alma, e outros já estão preparando o corpo de luz para o serviço da mônada. Que pode representar a nossa energia divina no nosso ser, o que pode ancorar até certo ponto a nossa energia divina, é o nosso corpo de luz, que é o nosso corpo interno lá no nível espiritual. Então, se nós quisermos ver a energia divina em um corpo nosso, nós temos que chegar ao corpo de luz. Porque é lá que a energia divina pode estar trabalhando, visivelmente, no plano espiritual. Mas neste corpo físico, neste corpo aqui, ela pode eventualmente se refletir muito palidamente, assim mesmo, se a gente tiver muito controle sobre o corpo. Se não, esquecer a energia divina neste corpo. O que nós temos que fazer com este corpo é um controle do nosso lado animal. Porque este corpo nosso é um corpo animal. É um corpo que temos em comum com o reino animal. O nosso corpo físico é em comum
com o reino animal. De forma que o que nós podemos fazer, em princípio, é controlar este animal em nós. Porque se você está num corpo animal, temos muito de animais. O corpo é. Então temos muito de animais. Aí se começa controlando esse lado animal. E depois de controlar o lado animal, então vai se reduzindo essas qualidades animais, reduzindo, mas nunca poderão desaparecer, porque senão desapareceria o corpo. Então, nós podemos chegar a uma forma corporal se trabalharmos muito bem o corpo e se reduzirmos o que for possível a sua característica animal, que nós podemos aqui realizar é uma conexão deste corpo animal com um corpo futuro. O corpo futuro da raça humana. A raça humana vai ter outros corpos, não? À medida que for se sutilizando, à medida que for se afinando. E sabe-se, não, que quando nós não estivermos como raça humana no plano físico denso, que nós teremos um corpo lá no nível onde estivermos, que não é físico. Os intraterrenos, por exemplo, não estão em nível físico e têm corpos. Têm os corpos deles. Os extraterrestres, que não estão no nível físico, têm corpos, não são físicos. Quando nós trabalhamos o nosso corpo, é no sentido de fazer a conexão dele com esse futuro corpo. Porque do futuro corpo, ele pode colher uma situação mais avançada, uma situação mais além dessa situação física geral. E por isso é que os yogis conseguem tanta coisa. Então veja, é só fazer esse trabalho de controle, fazer esse trabalho de reduzir ao máximo o lado animal, e já começam a aparecer no corpo algumas características de futuros corpos. Não sabemos se nos nossos futuros corpos nós respiraremos. Provavelmente não, porque senão o yogi não pararia de respirar e o corpo continuaria a viver. Quer dizer, aqui o corpo já está entrando numa situação de um corpo futuro. Então, o limite dessa natureza física do corpo é que pode ser um pouco ampliado. O limite. Mas ele não pode deixar de ser um corpo físico e ele nunca vai poder ser um corpo divino, porque ele é um corpo animal. Agora, enquanto nós fazemos este trabalho com o corpo físico, isto vai ter uma influência na nossa estrutura psicológica. Isto é muito importante. Porque enquanto nós não conseguimos muito no sentido de desanimalizar o nosso corpo físico, esse esforço vai refletir na nossa psicologia, vai refletir na nossa estrutura psicológica. E esta sim pode se desenvolver a ponto de poder receber um pouco mais na sua estrutura a energia divina. Nossa estrutura psicológica não pode ser divina, ela é humana também, mas ela pode receber mais do que o físico. Então você está fazendo um trabalho no físico muito em função de mudar a sua estrutura psicológica, que vai refletir. A psicologia material está muito próxima do físico. Ela é um passinho além do físico. Então ali sim isto vai surtir efeito. E a estrutura psicológica, ela pode ser muito mais desenvolvida em comparação com o que se pode desenvolver no físico. Você pode estar fazendo um certo desenvolvimento psicológico e o karma físico ou os limites físicos não acompanharem. Então você psicologicamente pode estar num certo nível, numa certa estrutura,
E o seu corpo físico não tem como acompanhar aquilo. Seu corpo físico continua pesado, continua com dificuldade para se locomover, os pés continuam a inchar, esta coisa toda, não é? Então, o trabalho aí reflete até certo ponto, mas ele influi na nossa estrutura psicológica. E tudo isto vai preparando o corpo futuro, porque a estrutura psicológica trabalhada vai também começando a criar uma ideia de corpo futuro, mesmo que não seja consciente. Mas a estrutura psicológica pode usufruir desse trabalho que você está fazendo no físico. Às vezes, nós não sabemos o que sugerir para uma pessoa que procura um psicólogo, porque ele está querendo que mexam na estrutura psicológica dele. E às vezes nós não sabemos o que dizer, porque não temos a visão interna para saber o que está passando na psicologia do outro, né? Tem aí umas regras, mas que são mais materiais do que reais. Então, você, não sabendo o que fazer, você começa a ajudá-lo a cuidar do corpo físico. O que você perceber no corpo físico, no plano físico, que não está muito harmonioso, você o ajude a harmonizar. Porque isto vai refletir na estrutura psicológica dele, aonde você não sabe como mexer. Onde nem sempre você tem como mexer. Porque se você não tem uma visão interna, como é que você vai mexer naquilo? Não é? Então, se nós começarmos um trabalho assim, sem pensar em nada, sem pensar em grandes mudanças para o corpo físico, mas se nós começarmos um trabalho assim, se este corpo físico começa a fazer contato com uma nova forma física, que será a nossa, em um mundo suprafísico, em um mundo intraterreno, ou aqui, se a Terra se tornar mais sutil, onde quer que seja, se o corpo físico começa a fazer este contato, uma das primeiras coisas que começa a acontecer nele é que o cérebro pode começar a ser um canal para comunicar as nossas formas de pensamento, mas não telepaticamente, não mentalmente. O cérebro fica com a capacidade de comunicar estas formas. O cérebro fica com a capacidade de pegar a forma dos nossos pensamentos e começar a irradiar estas formas para os demais cérebros. O cérebro normal não serve para isso. O que irradia é a mente. O cérebro irradia coisas grosseiras, situações dele. Mas o cérebro pode evoluir. Não talvez nesta raça. Mas ele pode ficar tão imbuído de uma certa energia que ele pode começar a captar estas formas dos nossos pensamentos e ele, como cérebro, transmitir para os outros cérebros. Aí vai haver uma comunicação de pensamento muito mais próxima da realidade física das pessoas, muito mais próxima da realidade material das pessoas. E também, se esse corpo físico começa um contato com um outro tipo de corpo físico que poderá estar reservado para nós, o coração também muda. Isto é, ele continua a ser o coração físico que ele é, com todas as funções que ele tem no corpo físico, mas este coração, ele se torna um comunicador para os outros corações dos nossos sentimentos. Quer dizer, cérebro e coração começam a nos substituir em certas coisas, nos liberando para outras atividades. Porque se o meu coração se comunica com um futuro corpo meu, mais avançado, numa civilização intraterrena ou uma outra situação, se o coração se comunica com aquilo, ele vai se preparando
para ser um comunicador. E aí, quando eu estiver no outro corpo físico, eu não preciso me ocupar de transmitir os meus sentimentos. O coração transmite. E eu não preciso me preocupar de estar transmitindo os meus pensamentos, porque o cérebro transmite. E eu estou ocupado com outras coisas. Eu estou ocupado com outro nível de vida. Bom, esse trabalho que nós começamos no físico, hoje, no ponto em que estamos, esse trabalho precisa da energia da vontade. A energia da vontade, o primeiro raio, precisa desse trabalho. De forma que aqueles que reconhecem em si o primeiro raio em algum nível, tenham fé que esse trabalho pode começar. Porque o primeiro raio, a energia da vontade, pode controlar os desejos, os sentimentos e as reações atuais. É o primeiro raio, é a vontade que controla isso. Não fiquem pedindo nem esperando isso de outros raios, nesta atual etapa. Mas o primeiro, a vontade, consegue. Então, você começa a aplicar a sua vontade no controle do desejo, do sentimento, no controle das reações. Você começa a colocar a vontade no controle da sua alimentação. Porque se você não puser a vontade, você não consegue controlar a sua forma de alimentar. Porque o seu corpo físico está viciado em certas formas de alimentação. Você precisa da energia da vontade, você precisa de primeiro raio para conseguir mudar a forma de você se alimentar. Sem o primeiro raio, você não consegue impor isto ao corpo. Porque depois que o corpo pega uma forma de se alimentar, só o primeiro raio pode fazê-lo mudar. Então aqui é uma realidade do nosso corpo físico hoje, no estado atual dele. E é esta vontade que, se ela conseguir fazer com que você mude o seu modo de se alimentar, eu não estou dizendo como, porque não é meu trabalho. Estou dizendo mude. Mude para melhor. O que para você é melhor, faça, dê esse passo. Porque o seu corpo estar imbuído de energias mais sutis depende diretamente disso. Então você pode estar fazendo um trabalho espiritual que está transformando a sua psicologia. Se você não muda o modo de se alimentar para uma forma mais sutil de se alimentar, as forças sutis que você está atraindo, que você está desenvolvendo no seu intelecto, nos seus planos internos, não conseguem ancorar no plano físico. E se a alimentação não muda para mais sutil, isto não se introduz no corpo físico. Isto precisa estar claro, se nós queremos trabalhar espiritualmente, não, digamos assim, este veículo que nós teremos que estar nele enquanto estivermos encarnados. Se essa vontade começa a penetrar no corpo físico, e se esta vontade consegue fazer com que você mude o modo de se alimentar, isto é muito básico, porque o modo como nós vínhamos nos alimentando, seja ele qual for, tem que ser mudado. Então, se você era carnívoro, você tem que mudar. Se você era vegetariano, você tem que mudar. Você tem que mudar o modo de se alimentar, seja ele qual for. Quando você reconhece a necessidade de cuidar do corpo desta forma, do corpo físico. E aí, se a vontade começa a entrar aí, então a vontade consegue atuar sobre o seu centro sexual. Ela não vai lá de início, não, porque não adianta. Então, ela começa a trabalhar ou a atuar de alguma forma, da forma como ela tiver que atuar, sobre o seu centro sexual, aí esse centro sexual começar a enviar a sua energia para o cérebro.
E é aqui que o cérebro vai ter confirmada aquela sua capacidade de se conectar com o cérebro futuro, com o futuro tipo de cérebro. Se a energia sexual não sobe para o cérebro, se o cérebro não fica movido àquela energia que subiu do centro sexual, ele fica muito limitado. Quer dizer, nós não achamos, né? Porque usamos como queremos a energia sexual e achamos que o nosso cérebro é muito desenvolvido. É que a gente não sabe como seria se ele tivesse a energia lá, trabalhando nele. Se essa energia tivesse subido e estivesse lá dentro dele. Nós não sabemos como ele seria. Então a parte do desenvolvimento cerebral como órgão físico depende muito desta energia que está lá no centro sexual. Se ela sobe, esse cérebro chega a um certo ponto de captação e de sutileza. Se ela não sobe, ele chega a um outro ponto, que não é o mesmo. E que para esta humanidade não faz nenhuma falta, porque acho que mais do que isto o cérebro passa a incomodar, não é? Porque passa a dizer coisas que a humanidade não quer ouvir. Então é bom mesmo que a energia continue lá embaixo, que é para ela não se sentir desesperada dentro de um cérebro, não é, que está evoluindo em certos sentidos. Agora, se o cérebro passa a ser enriquecido com esta energia que subiu do centro sexual e que foi para a cabeça, a alma tem condições de irradiar mais luz para esse cérebro. Então a alma se sente limitada no enviar luz para o nosso cérebro. Porque se no nosso cérebro não tem a energia do centro sexual lá dentro, ela tem que controlar a luz que envia para lá. Bom, e isto influi em toda a matéria corporal. Isto influi em toda a vida do corpo. Tudo isto traz uma mudança para o corpo, mas muito lenta e muito incompleta. Mas muda. Muda até certo ponto. E certas coisas pelas quais o corpo iria passar, ou certas doenças que o corpo iria manifestar, ou certas limitações que o corpo iria aumentar com a chegada de certa idade física, isto é sustado, isto pode modificar. Então o corpo não pode ser transformado além de um tanto, mas ele pode não ficar tão lento, ele pode não ficar tão pesado a ponto de não permitir que nós sejamos ágeis, como poderíamos ser ágeis. Quando se está dizendo isso, não se está fazendo um programa de emagrecimento, não. Nós estamos falando de coisas sutis dentro do corpo. Nós estamos falando de outra coisa. Então, o corpo físico não poderá nunca, da forma como ele é, da forma como ele está, nesse ciclo da vida humana, ele não vai poder nunca encarnar a vida divina e nem viver a vida divina, impossível. A vida divina você vai viver nos seus níveis divinos, refletida no nível da sua alma, no seu nível psicológico, mas no corpo, a vida divina em si vai ajudá-lo, vai sutilizá-lo. Mas ele, como corpo, não poderá nunca experimentar a vida divina. Porque a vida divina não é material. Ele é um corpo material e no nível da matéria nós não podemos viver a vida divina. Essa vida pode fazer contatos, pode mandar reflexos, que no corpo físico, com a vida atual física das pessoas, não há muita possibilidade de penetrar. Mas até na psicologia, isto pode influir, isto pode sim ajudar. E tudo isso reflete, porque mesmo que a gente pense ou que ache
que o corpo físico não corresponde a todo o tratamento que nós damos, mas nós não sabemos o que ele deixou de ser por tudo isso. As doenças que ele não manifestou, a lentidão que ele não manifestou, ele vai dar coisas que você não sabe, porque você não sabe como estaria se não tivesse sendo feito esse trabalho. Enfim, sempre que a gente está buscando não solução para estas coisas, solução para a vida deste corpo, porque veja, o nosso corpo físico hoje está bastante sacrificado pela vida que levamos, pelo ar que respiramos, pela água que tomamos, pelo alimento envenenado que comemos, pela vida sem ritmo que em geral temos. O corpo está muito, muito sacrificado, não é? Mas, mesmo com tudo isso, mesmo com essas limitações, nós não sabemos o que ele está deixando de ser em matéria de negatividade ou em matéria de dificuldade que está sendo resolvido nesse campo. Agora, esse trabalho, isto vai refletir nos nossos níveis internos e isto vai contribuir para que o nosso corpo de luz, que isto que é o importante, que o nosso corpo de luz lá no nível espiritual tenha mais mobilidade. Porque à medida que os corpos inferiores vão se tornando mais sutis, cada um dentro do próprio limite, o corpo de luz no nível espiritual vai se tornando mais livre, vai se tornando mais ativo. E é ali que temos que chegar. É chegar a ter um corpo de luz que esteja realmente em atividade, que esteja realmente servindo espiritualmente nos níveis espirituais. É isto que o planeta está precisando. O planeta não está precisando que vocês colham 20 mil milhões de toneladas de café, nem de algodão, nem que vocês descubram. Não é nada disso que o planeta precisa. O que o planeta precisa é que os nossos corpos espirituais comecem a funcionar no nível espiritual. Isto é o que o planeta precisa de nós. E o resto nós vamos fazendo porque estamos no plano físico e precisamos de providenciar manutenção para esse plano físico. Mas no providenciar esta manutenção, precisa que a gente não esqueça do nosso verdadeiro corpo, da nossa verdadeira tarefa e aonde é o trabalho mais importante para o planeta neste momento, que é no plano espiritual. Esse trabalho é tão importante. Vocês que estão lendo ou conhecem a Agenda da Mãe, sabem o que é trabalhar com o corpo espiritual, lendo aquilo. Por exemplo, tinha uma guerra que parecia que não ia ter fim. Ela começou em 1914 e foi até 1945. Foi uma guerra só, de 14 a 45. Parecia uma guerra que não ia ter fim. Espiritualmente, no nível espiritual, a mãe tomou a forma daquilo que instigava a guerra. E com a forma daquilo que instigava a guerra no plano espiritual, ela disse para um dos: invada a Rússia. E eles invadiram a Rússia e acabou a guerra. Então você vê o trabalho espiritual. O trabalho espiritual é sempre de repercussão planetária. Quando se fala em trabalho espiritual, se fala trabalho do corpo de luz. O corpo de luz criou a forma daquele ser cósmico que estava dirigindo a guerra. Ele disse: invada a Rússia. Ele entrou com a guerra para dentro da Rússia e morreram todos os soldados, acabou a guerra. Ou morreram quase todos. E quanto mais for se desenvolvendo esta situação que vocês estão acompanhando,
mais trabalho dos corpos espirituais seria necessário. Porque só naquele nível, hoje, é que a gente pode realmente fazer alguma coisa de positivo. Porque abaixo do espiritual está tudo um pouco comprometido. E isto é um grande exercício para o nosso corpo espiritual. Isto é um grande exercício para nós como seres internos. Por isso é que é permitido que a gente fique nesta situação. Ou você fica no espiritual e você serve no espiritual, ou então você está aí como um joguete na mão de tantas forças. Isto é um passo que nós teremos que dar hoje. Claro que não é para todos, não é para toda a humanidade, mas é para seres ou para grupos selecionados, não? É para seres que têm esta possibilidade de compreender e começar um trabalho pelo físico. Pelo físico. Mesmo que o físico esteja no fim do seu processo, mesmo que esteja muito doente, mesmo que seja muito comprometido, tragam esse físico junto. Porque se ele vem junto, vai liberar o corpo de luz para o verdadeiro trabalho. E uma outra pessoa pergunta: quando nós trabalhamos e usamos o corpo de luz nos planos internos, se isto pode ser recordado, se essa experiência fica gravada no plano físico. Quem usa o corpo de luz é a mônada. E a mônada começa a usar o corpo de luz quando ela já formou este corpo de luz. Então é uma mônada já bastante adiantada, que já formou o corpo de luz e que começa a usá-lo no nível espiritual. Quando a mônada chega a formar o corpo de luz e a usá-lo, então a alma também já está muito avançada. E, eventualmente, o consciente pode registrar esses fatos. Pode registrar. Não quer dizer que sempre registre. Para uma mônada estar usando o corpo de luz, é preciso que todo ser tenha uma evolução já superior.